Vamos para a nossa pauta, meus amigos, porque temos bastante coisa aí para conversar. Depois da Venezuela, Cuba entra oficialmente no radar. E o que eu vou trazer aqui para vocês, pessoal, é uma observação, fruto de uma observação que nós estamos fazendo, principalmente junto ali com o Ivan. Eu e o Ivan, a gente vem trabalhando, né, em essa questão de Cuba, Venezuela, entendendo o que está acontecendo, Departamento de Estado, e nós começamos a juntar algumas informações fragmentadas para trazer aqui esse programa para vocês, que é quase que um relatório, tá? Um relatório diplomático de inteligência, para que vocês tenham ciência do que pode estar acontecendo. Então, eu tenho aqui algumas matérias que eu não vou ler todas, eu vou trazer alguns pontos para vocês para que a gente entenda todo esse processo. Então, o primeiro ponto que nós temos aí são questões diretas que vêm de congressistas, tá? Essas questões são as seguintes. Congressistas da Flórida pedem aos Estados Unidos, México e Europa maior pressão sobre Cuba após o ataque à Venezuela. Tá? Isso aconteceu hoje, meus caros. Congressistas da Flórida, de origem cubana, exigiram que, nesta quinta-feira, medidas do México, da União Europeia e do governo do presidente Donald Trump para pressionar Cuba e libertar a ilha após a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela. Confiantes de que o fim do regime está mais próximo do que nunca, os parlamentares republicanos Mário Dias Balart e Carlos Jiménez insistiram que a presidente mexicana Cláudia Sheinbaum deve parar de enviar petróleo e outras assistências humanitárias para Cuba, além de contratar médicos cubanos. E essa diminuição do envio de petróleo para Cuba, pessoal, eu acabei de receber aqui uma breaking news, tá? Muito importante, e que tem tudo a ver com a nossa pauta. Já separei aqui, tá? Perfeito. Nossa, olha, pessoal, momento ideal para a pauta que nós estamos tratando. Desculpa, acabei de receber breaking news e que vai chancelar o que nós construímos aqui para esse programa. Então, voltando aqui, já vou trazer para vocês. A Cláudia Sheinbaum, ela, através de pressões que já estavam acontecendo indiretamente, ela deixou ali de vender tanto para Cuba. Eu já tinha trazido para vocês um relatório em dezembro de que o México aumentou e muito a venda de petróleo para Cuba desde o mês de agosto, quando começou os bloqueios e a situação da Venezuela e os seus tratados desde a época de Hugo Chávez e Fidel Castro deixaram de ser tão efetivos ali para a ilha. Então agora nós temos essa pressão que está vindo do próprio Partido Republicano, e aqui mais especificamente de descendentes de cubanos, lembrando que o secretário de Estado americano é também um descendente de cubano, fluente, né, no espanhol, que é o Marco Rubio. Essa pressão foi feita de maneira colegiada, podemos colocar dessa forma. O que é isso? Quando todos os deputados convocam a imprensa ali que estão trabalhando, a bancada, eles se reúnem em torno do microfone, tem um porta-voz que vai falando, os repórteres vão fazendo perguntas e eles vão ali respondendo, né, vão alternando quem está respondendo e assim por diante, tá? E aqui tem outro dado importante, mas além do México, os representantes de Miami exigiram que a União Europeia suspendesse o Acordo de Diálogo e Cooperação Política, o PDCA, com Cuba e pediram à administração Trump que proibisse todas as viagens e o envio de remessas para a ilha, abre aspas. Vamos pressioná-los, seja na Europa ou no México, para que aqueles que não estão ajudando esse regime percebam que não só não vamos aceitar, mas que haverá consequências pelo que eles estão fazendo, tentando ajudar esse regime. E aqui alertou, esse alerta foi do Dias Balart, tá? Que é o deputado, tá, pela Flórida. Abre aspas. E sabemos que existem outras medidas de pressão que os Estados Unidos podem tomar. E aqui, pessoal, vai entrar a breaking news que eu disse para vocês que tenho já para trazê-los, tá? Trazer aí para vocês, perdão. Vamos lá. Continuando, então,
tem uma outra situação. O vice-secretário de Estado, que ficou bem conhecido aqui no Brasil, na época da aplicação da Lei Magnitsky, o Christopher Landau, que, entre outras coisas, é o embaixador dos Estados Unidos na OEA, a Organização dos Estados Americanos, ele também deu uma declaração importante, acreditando que os cubanos devem e podem exercer suas liberdades fundamentais ainda em 2026. Isso daqui é praticamente, tá? É praticamente um atestado de que os Estados Unidos pretendem fazer algo. E como já tem da Breaking News. Segurem que eu não sou o João Kleber, mas é que eu preciso contextualizar aqui para vocês. Eu vou trazer aqui alguns tópicos do que o Christopher Landau disse. Olha só. Landau fez essa declaração, fez essas declarações que apontam para uma mudança de regime em uma mensagem em vídeo gravada, projetada na residência do embaixador dos Estados Unidos em Cuba, Mike Hammer, durante cerimônia de abertura das atividades para o 250º aniversário da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Abre aspas. Esperamos que em 2026 os cubanos finalmente possam exercer suas liberdades fundamentais, disse o vice imediato de Marco Rubio. Ele acrescentou que a administração do presidente Donald Trump está comprometida em apoiar cubanos comuns. Insiste que os direitos humanos sejam respeitados na ilha e que todos os prisioneiros por razões políticas sejam libertados. Olha só. Abre aspas novamente para o Landau. Como o presidente Trump disse, o regime comunista de Castro está em dificuldades. Não vai durar muito mais. Após 67 anos de uma revolução fracassada que traiu o povo cubano, é hora da mudança que o povo da ilha almeja. Então, essas daqui foram as palavras, né, do Christopher Landau, que concluiu a mensagem dele alertando para o seguinte: Washington acompanhará de perto todos os desenvolvimentos na ilha. E aí, meus caros, nós temos uma informação que já surgiu na parte da tarde de hoje e que mostra esse caminho que está sendo trilhado, esse direcionamento que parece que a administração americana vai entrar. Antes de eu trazer essa parte da tarde, não é a breaking news ainda, você já deixou o seu like? Você já verificou a sua inscrição? É rapidinho, pessoal. Ah, PH, mas eu tô assistindo aqui pela TV, ó. Aqui tem a TV também, ó. Você coloca aí para cima, assim, ó, e aí vai aparecer o joinha. Você vai lá, marca no joinha, dá um ok. Pô, tá difícil? Abre o celular, dá o like aqui, compartilha para parentes e amigos e até para os seus inimigos, né? E aí a gente pode convencê-los do contrário ou ajudar a irritar. E eu vi que tem gente aí que tá copiando o meu bordão de compartilhar para os inimigos, hein? Ó, tô de olho, hein? Tô de olho nos meus bordões sendo roubados por aí, né? Mas não tem problema. Se é para ajudar os amigos também a crescer, a terem mais engajamento, é uma alegria, né? Que os bordões sejam compartilhados. Que é tudo nosso. Não somos comunistas, mas é tudo nosso, tá certo? Vamos lá, meus caros. Agora vem uma parte muito importante. Essa é a cronologia. Tivemos os deputados republicanos falando sobre isso, exigindo ações do governo Trump, exigindo pressão contra o México e os países da União Europeia, o bloco, né, da União Europeia, que é diferente da Europa, tá, pessoal? O continente europeu e os países que estão dentro da Europa é uma coisa, União Europeia é outra. A maioria dos países estão lá dentro? Estão. Mas todos são União Europeia? Não. Reino Unido não é, Suíça não é. Por exemplo, a Ucrânia não é União Europeia, entre outros, tá bom? Então, vamos lá. Seguindo aqui em frente, nós tivemos, então, essas informações que eu trouxe para vocês inicialmente veio da mídia americana. A que eu vou trazer agora vem da mídia suíça. Olha como a coisa está acontecendo e como nós vamos aqui ligar esses pontos. Embaixadas e empresas em Cuba revisam seus planos de evacuação diante da pressão dos Estados Unidos. Essa notícia saiu às 4h22 aqui no horário de Brasília.
Pessoal, desculpa, preciso do energético, que a rotina tá puxada, tá? Então, tô aqui com a má educação de estar tomando energético, mas eu sei que vocês me perdoam. Embaixadas e empresas internacionais em Cuba estão revisando seus planos de contingência e evacuação devido à pressão de Washington sobre a ilha após a captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro. A preocupação aumentou nas últimas horas nas sedes diplomáticas e empresariais estrangeiras na ilha, diante da crescente incerteza geopolítica no Caribe e da possibilidade de que os Estados Unidos possam até estar preparando uma intervenção militar em Cuba. O vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, disse nesta quarta, ou seja, do Christopher foi ontem, né, que eu trouxe para vocês agora há pouco, que o Washington gostaria que os cubanos pudessem exercer suas liberdades fundamentais ainda em 2026, em uma clara referência e mudança política à ilha. Enquanto isso, em Cuba, embaixadas e empresas estão estudando medidas, abre aspas, é nossa responsabilidade revisar os planos e preparar cenários, disse um diplomata em Havana que prefere permanecer anônimo. Cerca de uma dúzia de países europeus e latino-americanos reconheceram também, em troca de não divulgarem os seus nomes, olhem isso, pessoal, os diplomatas já estão circulando a informação entre si com a mídia, mas não querem assumir a paternidade da informação, e que eles estão atualizando os planos de evacuação da ilha e suas listas de nacionais residentes em Cuba, ou seja, as pessoas da nacionalidade daquelas embaixadas que estão em Cuba, para eles conseguirem acionar e retirar essas pessoas em uma situação de emergência. Às vezes até já ligando para os seus cidadãos, um por um, para verificar esses dados. Olha só, né? Continuando aqui. Também há ligações diplomáticas que se equipam para suportar longos períodos sem eletricidade, combustível e água, eventualidades que entendem que podem ocorrer devido à combinação do atual contexto de crise total na ilha e crescente pressão dos Estados Unidos da América, tá? E aí, meus caros, nós temos então essa situação, onde uma pressão interna já está aumentando nos Estados Unidos, até mesmo contra o próprio presidente Donald Trump, tá? Isso não significa que o Trump não está fazendo as coisas, que o Trump está enrolando, de maneira alguma, tá, pessoal? Mas esse grupo de republicanos de origem cubana ou que tem apoio ali na comunidade cubana, eles querem uma pressão ainda maior do que o Trump está fazendo. Esse é o ponto, tá? Estão exigindo isso. Já temos então uma resposta que a mídia suíça levantou, trazendo que muitas embaixadas europeias, latino-americanas e diretores ali de empresas estão trabalhando para que nós tenhamos um plano de evacuação do pessoal, tá? E agora tem outra confirmação que eu acabei de receber aqui, eu ainda não tenho mais dados, mas ela é extremamente importante e liga com isso que nós estamos trazendo em primeira mão para vocês. E eu acredito de verdade, pessoal, que essa conjuntura de dados que eu estou trazendo aqui, vocês não têm isso de maneira clara em outros lugares, porque nós estamos construindo essa análise para vocês. Digam aí no chat, 1, se você não viu, e 2, se você viu essa conjuntura completa que nós estamos trazendo. Qual que é a breaking news? A breaking news é o seguinte: Donald Trump anunciou que aplicará tarifas aos países que vendem ou entregam petróleo para Cuba, tá? A notícia pronta aqui, acabou de sair a matéria completa. Pessoal, isso daqui acaba de ser publicado, tá? Eu vou ver com vocês aqui em primeira mão, então, para trazer mais informações. Vamos lá, vamos lá. É isso aí, olha aqui, ó. A Nazaré falou, hora de movimentar o chat. É isso aí, Nazaré. Vamos movimentar esse chat, minha querida.
Tá aqui. Os Estados Unidos aplicarão tarifas sobre países que vendem ou forneçam petróleo ao regime cubano. O presidente dos Estados Unidos acaba de assinar uma ordem executiva para impor tarifas adicionais sobre bens importados de países que vendem ou fornecem petróleo ao regime cubano. Leia-se aqui em primeira mão, tá, pessoal? México, possivelmente Nicarágua, tá? Um que não está em muitas condições no momento, que é o Irã, Rússia, tá? Rússia também aqui é outro. A decisão visa cortar uma das principais fontes de apoio energético à ditadura cubana. E, segundo a Casa Branca, busca proteger os interesses estratégicos de Washington contra o que considera as ações malignas de Havana em nível internacional. A medida estabelece que qualquer país que, direto ou indiretamente, forneça petróleo ou produtos derivados a Cuba pode enfrentar tarifas adicionais sobre suas exportações para o mercado dos Estados Unidos. O novo sistema não define tarifas automaticamente, mas permite um processo de avaliação, caso coordenado, entre os departamentos de comércio, Estado e Tesouro, juntamente com outras agências federais. No texto da ordem, Trump sustenta que as políticas, práticas e ações do governo de Cuba constituem uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa dos Estados Unidos da América. Olha, tem uma imagem aqui, me parece que é uma imagem do momento que o Donald Trump assinou, então, essa ordem executiva. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Peraí. Gente, isso daqui... Olha, se você não deu like, eu juro por Nosso Senhor que eu não esperava que isso ia acontecer durante o programa, viu? Que notícia boa. Essa notícia é maravilhosa. Então tá aí, ó. Essa é a imagem do Donald Trump, ao que tudo indica, assinando a ordem executiva. Agora eu não sei se é essa mesmo, eu tô tentando aqui aumentar um zoom, mas não tá muito claro. Mas parece que, pela aqui a matéria, essa é a imagem do Trump assinando essa ordem executiva. Continuando aqui. O presidente afirmou que o regime cubano mantém laços com atores hostis a Washington e que seu comportamento exige uma resposta imediata. Abre aspas. Os Estados Unidos agirão para proteger sua segurança nacional e interesses, responsabilizando o regime cubano por suas ações, disse Trump. Cuba depende fortemente de suprimentos externos de petróleo bruto e combustíveis refinados para sustentar seu sistema elétrico, transporte e setores chaves de sua economia, como dizemos aqui há anos para vocês sobre isso, né? Washington acredita que esse fluxo de energia permite que a ditadura em Havana permaneça no poder, financie atividades que, segundo a administração dos Estados Unidos, afetam a estabilidade regional. O mecanismo projetado pela Casa Branca prevê que o secretário do Comércio determine se um país vende ou entrega petróleo a Cuba, inclusive por meio de intermediários ou terceiros. Uma vez tomada essa determinação, o secretário de Estado avaliará, em consulta com outras agências, se em que medida uma tarifa adicional deve ser imposta. A decisão final ficará a cargo do presidente Trump. Então, olha só, pessoal, o Trump ele abriu uma brecha com esse decreto para que ele tenha poderes absolutos e diretos. E ele vai analisar caso a caso, né? Olha, eu não queria ser chato, não, mas... Estão ouvindo? Lula, cuidado para onde você manda, né? Ó, só a porta batendo, ó. Cuidado para onde você manda aí, petroleiro da Petrobras. Tá? Cuidado, meu amigo. Cuidado. Vamos lá. Continuando aqui. Eu estou trazendo isso aqui em primeira mão para vocês, tá, pessoal? Eu estou fazendo quase um react da informação que acaba de chegar. A ordem também concede ao executivo, ou seja, ao gabinete do Trump, amplos poderes para modificar ou suspender a medida. Trump reservou a possibilidade de ajustar o esquema tarifário caso o regime cubano ou outros países envolvidos
abre aspas, adotem medidas significativas, fecha aspas, que reduzam a ameaça percebida ou estejam alinhadas com os objetivos de segurança e política externa dos Estados Unidos. Ele também alertou que qualquer retaliação comercial pode ser respondida com novas modificações. O documento argumenta que a ilha abriga capacidades militares e de inteligência de países considerados adversários dos Estados Unidos da América. Entre os exemplos citados está a presença da maior instalação de inteligência da Rússia fora do seu território, dedicado, segundo Washington, à coleta de informações sensíveis dos Estados Unidos. Pois é, mas logo o Putin, que é o guardião do conservadorismo cristão, com Cuba, que coisa, não? Vamos lá. Além disso, o texto acusa o regime cubano de fornecer refúgio e apoio a organizações classificadas como terroristas, como Hezbollah e Hamas. Abre aspas. Cuba cria um ambiente seguro para que esses grupos estabeleçam laços econômicos, culturais e de segurança na região, afirma a ordem executiva, isso está na ordem executiva, que também menciona a cooperação de Havana com China e Irã. Brasil também. Trump! Ô Lula, Trump! Tem ninguém falando nada aqui, pessoal, né? Ninguém vai lá numa postagem do Trump, no Truth, ficar falando que o Lula é uma das peças-chave em cima disso. Por favor, não façam isso, tá? Nós não devemos fazer esse tipo de coisa, pessoal. Né? Jamais. Não estou dando ideia para ninguém fazer nada. No âmbito interno, o governo denunciou violações sistemáticas de direitos humanos. Abre aspas. O regime tortura seus opositores e lucra corruptamente com o sofrimento do povo cubano. Segundo a Casa Branca, o presidente reverteu a aproximação promovida pelo governo Obama, considerando que ela não gerou formas políticas significativas na ilha. Em junho de 25, Trump impôs restrições parciais de viagens aos cidadãos cubanos, citando o papel de Cuba como estado patrocinador do terrorismo. Tá? A ordem entrará em vigor à 00:01, horário do leste dos Estados Unidos, em 30 de janeiro de 2026. Isso dá 2:01 da manhã aqui do Brasil, tá, pessoal? Então, essa ordem executiva começa a valer às 2h01. Daqui a 5 horas, ela entra em vigor. Olha que notícia em primeira mão aqui para vocês, meus caros. A partir desse momento, Washington terá um novo instrumento para condicionar o comércio internacional, interligado ao fornecimento de petróleo para a ilha, numa tentativa de isolar ainda mais o regime cubano do cenário global. Olha, os desenvolvimentos foram muito rápido. Nós estávamos acompanhando, ligamos os pontos do que estava acontecendo, preparamos a pauta desse programa e no meio do programa a gente recebe, então, essa bomba e daqui a 5 horas Cuba vai entrar praticamente aí sob um cerco petrolífero. Por quê, pessoal? Todo o aparato que foi utilizado para cercar a Venezuela e prender Nicolás Maduro também, vejam bem, também foi e permanece sendo utilizado naquela região. E olhem a proximidade que nós temos, por exemplo, de Porto Rico, onde tem ali toda a base estrutural dessa armada americana que ali está, na Operação Arpão do Sul, a proximidade de Porto Rico com Cuba. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Vejam só. Não sei se vocês estão vendo aí, que eu tenho que... Aqui, ó. Então, aqui, ó, nós temos o Caribe. Deixa eu só ver como é que está na tela para vocês. Deixa eu aproximar um pouco e ver se eu não vou ficar em cima. Só um segundo. Perfeito. Aqui dá para vocês verem bem. Então, aqui, ó, nós temos Porto Rico e aqui nós temos Cuba. E toda essa região aqui, ó,
tá, do Caribe, principalmente, toda essa faixa aqui, ela está com ativos militares da Marinha Americana, inclusive Geraldão. Sim, o USS Gerald Ford, o maior porta-aviões do mundo, está aqui nessa região. E exatamente em 5 horas, a ilha de Cuba estará praticamente cercada para a questão energética. Olha, que grata surpresa para trazer para vocês durante o programa, pessoal. E aí, o que vocês acharam? Deixe nos comentários, isso também ajuda muito aqui. Deixa o like, e é o que a gente sempre fala, pessoal. Quando as ações são positivas, a gente vai trazer essas ações positivas até com entusiasmo, né? E um golaço aí sendo feito pela administração Trump. Um verdadeiro golaço.